Mais um domingo, mais uma estreia no Essencial HB e uma figura da cidade de Uberlândia. O programa vai até você de Uberlândia, de Araguari, de outras cidades aqui do Triângulo Mineiro, mas também você pode vê-lo, assisti-lo através do canal dagente.com.br e também no YouTube. O meu entrevistado de hoje é meu amigo Davi Moreira. Seja bem-vindo. Amigo de infância. Tudo bem? Tudo. Amigo de infância. Davi, vamos começar com isso então. Eu me lembro muito bem daquela jabuticabeira, onde você nasceu, aquela casa, né? E você conservou a jabuticabeira, né? Dentro do London, da sua casa, que você pensou que um dia, aonde você nasceu, se tornaria aonde você iria trabalhar? Não, quando criança? Não. Jamais, né? Jamais passou pela minha cabeça. Não. E hoje, em adulto, você faz essa referência e pinta o que na sua cabeça? Algo de destino mesmo, né? É um privilégio poder, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi, continuar trabalhando. Então, é uma história bem enraizada, né? Igual o pé de jabuticaba. Presente, né? Um grande presente. É bonito mesmo isso. Sim. Davi, e lá nesse momento que a gente vai crescendo, ali na Floriano Peixoto, tanto você quanto eu, a gente não sabia aonde que o mundo iria nos levar. Eu não sabia que eu ia ser jornalista. Quando foi que bateu na sua porta a questão de trabalhar na noite, com a diversão das pessoas? É uma história... minha paixão de criança, de adolescente, foi corrida de carros. Eu corri muito tempo de carro, mas para correr de carro não basta ter só vontade, precisa de ter um apoio financeiro muito grande. E eu já tinha meus 23, 24 anos e cheguei à conclusão que não ia levar isso adiante, que era só um sonho de adolescente, de criança, e que estava na hora de parar e começar a pensar num sonho de adulto. E nessas viagens que eu fazia para correr de carro, inclusive minha carreira deveria, se eu fosse continuar correndo, deveria ir para Londres. Daí o nome London, porque eu não fui para Londres, mas montei o London. Olha. Então eu conhecia algumas pessoas que tinham um empreendimento que era parecido com o que eu montei. Porque quando o London surgiu, o London não era uma boate, não era uma casa de rock. O London era um espaço com mesa de sinuca e umas máquinas que, tipo que hoje, há pouco tempo atrás, era conhecida como bingo, né? Então pode jogar, não pode jogar, mas antes de eu abrir isso foi proibido, então eu abri somente com as mesas de sinuca. Eu lembro das mesas de sinuca, com a luz que descia, né? As luminárias. A luminárias. Um teto de tela. Até na mesa. Isso. E o pano ficava bem evidente, né? E as pessoas curtindo em volta. Eu tenho essa lembrança muito nítida. Porque Londres também tem essa história com a sinuca, né? É o berço da sinuca também, Londres tem essa história. Dessa mudança do carro para a vida noturna e desse embrião aí do London e este London de hoje, o que passa pela sua cabeça? Eu costumo dizer que eu sou o gerente do London. O London tem vida própria, vai caminhando, eu vou só aparando, acertando. Esses dias eu estava observando uma planta do London. Porque o London foi aumentando, foi crescendo, foi adaptando, tudo uma reforma atrás da outra, não houve um planejamento. E esses dias eu observando a planta do London, eu observei e falei assim, nossa, se fosse para fazer eu não faria dessa forma, e essa forma é perfeita. A divisão do London Café com o London Pub, os corredores que tem, o acesso ao mezanino. Por causa disso que eu brinco, que eu faço, eu sou o gerente, eu só vou acertando as arestas e o London tem vida própria, ele vai caminhando. Mas um senhor gerente, né, Davi? Porque quando você chegou aqui, fora do ar, eu brinquei com ele, que você perdeu o sobrenome Moreira, é Davi do London, né? O seu sobrenome virou London, né, Davi? Do London, David, né? Começou numa história de correr de carro, terminou numa história de ser dono de abriu uma casa que tinha jogo de sinuca, para depois... Aí chegou no momento que eu falei, poxa, então vai ser assim, né? Então vou fazer uma casa do jeito que eu gosto. Vou fazer uma casa noturna do jeito que eu gosto. Eu gosto de rock, né? Escutava na época Supertramp, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2. Aí eu montei o palquinho e aí fui atrás das bandas, e não existia banda. Na época, né, 87, só existia violão e voz. Aí então comecei a trazer algumas bandas de fora e comecei começaram a aparecer as bandas de Uberlândia que tocavam em garagem. Tem até uma banda, a primeira banda a se apresentar no London foi a Submedida,
depois veio o Patrulha Cogumelo. Então, essas bandas foram aparecendo e esse movimento se fortificou demais porque era a década de 80, né? Tinha Legião Urbana, tinha Paralama, tinha Capital, tinha... Nossa, enfim, tantos nomes. Cara, foi a época mais rica do rock nacional. Uhum. Bom, olha, no próximo bloco a gente vai saber como é trabalhar na vida noturna, o sucesso de que ele adquiriu, o respeito, a admiração de pessoas do mesmo meio. E no terceiro e último a gente vai falar sobre a pessoa Davi. Não sai daí. Até já. De volta com você, na presença do meu amigo Davi Moreira, do proprietário do London, o Templo do Rock. Desde o começo, ela era London, mas o Templo do Rock também já estava presente ou ele veio depois? Praticamente junto, depois de 6 meses, o London já tinha banda de rock. Mas eu digo o nome. Não, o slogan, né? O Templo do Rock. Não, o London era London Pub, depois a gente criou o slogan, o Templo do Rock. E demorou um tempo para isso acontecer? Acredito que uns 3 anos. E falando sobre isso, depois de 3 anos de você ter firmado como Templo do Rock, os dias atuais, com a política econômica horrível, você teve que se adaptar, né? E coisa que você não fazia na época, você tem que fazer hoje em dia, porque nós estamos em momento de sobrevivência, né, Davi? É uma situação... essa crise é diferenciada das demais, né? Porque a gente veio de uma situação... Antigamente, nos anos 80, 90, a gente vivia na crise, né? Agora não, a gente veio de uma situação onde a realidade econômica das pessoas melhorou, então todo mundo pôde comprar sua casa, seu carro, melhor, trocar, e depois piorou, né? Então ficou uma dívida, então é uma situação bem delicada. Não vamos nem falar de quem é a culpa, né? Não, melhor não. Davi, se eu te perguntar quantos litros de uísque tem na sua casa hoje, quantos quilos de carne, você sabe? Os uísques eu te falo pela marca, quantos tem de cada um. E depois você, no primeiro bloco, me disse que você é o gerente? O gerente tem que saber, né? Mas o dono também. Mas tem dono que não sabe, né? Tem gerente que sabe mais que dono. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Porque quando eu comecei, eu fazia... Não existia DJ na época. Né? Era outro nome, era a pessoa que colocava o som. Eu era o cara que punha o som, eu era o porteiro que fazia os cartões na entrada. Então, eu trabalhei no bar, eu trabalhei em vários setores do London, trabalhava durante o dia todo. Então, não existe uma área dentro do London que eu não tenha trabalhado. Hoje não sobra tempo para trabalhar em todas, porque cresceu muito, né? Hoje eu me concentro mais na direção artística. Os shows, quem canta, quem faz, que dia que tem, qual o formato que a gente vai oferecer. Por falar nisso, você é o criador das divas. Divas, Revival, Mesa de Boteco e outros mais aí. As pessoas te respeitam muito como empresário da noite. Eu ouço isso, muitas pessoas ouvem, e eu sei que isso chega até você. Isso é enaltecedor, isso é bom de ouvir, massageia o ego, mas também aumenta a responsabilidade. Com certeza, né? Porque quando se cria uma expectativa, as pessoas que criaram essa própria expectativa, né? Mas essa responsabilidade, ela surgiu desde o início, né? Desde o primeiro instante ela surgiu, ela não aumentou porque as pessoas me atribuíram essa Você sempre foi sério, profissional. Extremamente. É apenas uma continuação. Você não passou a ser, né? Lidar com a noite é um pouco delicado, porque você lida com bebida, lida com vaidade. Então, quando você é motivado a montar um negócio, uma casa noturna, trabalhar com a noite, pela vaidade ou pelo desejo de ter algum status, é muito difícil que isso dê certo, porque na noite tem que ralar muito, Você tem vários problemas na noite. Nossa, imagina. E que você tem que saber administrar, você tem que saber de direitos. Qual é o pior problema? Briga? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, é briga. Quando acontece algum movimento... Estraga a noite. Estraga a noite. Estraga a noite. Porque qualquer outro você vai conseguir driblar, né? Você contorna, né? Às vezes tem a questão de que a casa hoje pode não estar cheia porque tem outros eventos, vários eventos na cidade. Isso é uma situação um pouco delicada, porque não basta você ter um ponto bom, uma equipe boa, os preços razoáveis, porque você tem que ter gente na sua casa. É diferente de outros comércios,
onde você tem um bom atendimento, você tem um bom preço, você tem uma boa localização, e isso basta ao cliente. Você tem que ter as pessoas na sua casa. Então, nossos clientes são nosso patrimônio também. É verdade. A gente tem que cuidar deles como o nosso patrimônio. É. E isso é uma coisa que eu faço com muito carinho. Inclusive, há pouco tempo, a gente criou uma história no site do London. London Pub faz parte da história da minha vida. Onde a pessoa contava o caso dela com o London, o que aconteceu, e os 10 mais interessantes ganhavam um cartãozinho VIP para frequentar o London um ano sem pagar ingresso. Que legal. As histórias são fantásticas. Imagina. Porque o London realmente faz parte da história de muita gente. Muita gente. Muita gente se Quantos conheceu, anos casou, a casa? formou. 29. 29 anos. 29. 30 faz... Esse 30 é o ano que vem. Não, ano que vem? Vai fazer 29, dia 9 de julho. 30 anos é uma festa. Tem que ser. Todo ano tem que ser uma festa. Né? A gente faz festa. Né? É verdade, a gente faz festa toda noite. Uhum. No próximo bloco, o homem, a pessoa, o ser humano, Davi Moreira. Até já. Davi, o que você gosta de comer? Arroz, feijão e carne moída. Bem simples mesmo. Bebida. Bebida alcoólica? Alcoólica ou não? Vinho. Vinho. Branco ou tinto? Tinto. A viagem. Londres. Sempre. Sempre que eu puder escolher, Londres. Tá, você já foi para outros lugares, que eu sei, mas aquela fala assim, vamos dar uma passadinha por Londres. Sempre tem que ter. Sempre é tem isso? que ter. Eu acho muito interessante aquele bairro gótico em Barcelona. Acho muito bonito também. No Brasil, eu adoro o Arraial da Ajuda, vou todo ano. Fernando de Noronha também. Mas quando você está lá fora, se tiver um jeito de dar um pit stop em Londres, isso é fato. Londres é um motivo bom para poder viajar. Sua mulher, Cristina Goulart, excelente cantora, filhos. A gente faz uma história além de um homem bem-sucedido, muito bem casado. Muito feliz. E muito feliz. Minha família. Realmente é meu suporte, é meu... alicerce. Minha família é tudo. Você se emocionou? Claro. Me emociono sempre. Acho muito legal isso. Me emociono sempre. Davi, o que a gente pode esperar do London, de você? Porque você, além de ter escrito uma história na cidade, de competência, a gente fica imaginando, nossa, será que ele vai aumentar? Será que vai para outro lugar? Será que vem novidade? Eu passei da fase de querer ir para outro lugar ou ter outras filiais, porque é tanta coisa para se fazer, é tanto para se cuidar, é tanto cuidado para se ter. Eu vou no London todos os dias, de dia, de noite. Então, se não tiver muito cuidado para olhar uma casa, imagina olhar 2 ou 3, eu não vou conseguir fazer isso. Então você opta pela qualidade. Pela qualidade. E não pela quantidade. Inclusive a gente tem uma parte já pronta do London, que já está pronta há uns 6 meses para ser aberta a qualquer momento, só esperando o momento exato para ser aberto, no próprio London. Um momento nesses 29 anos que te marcou, eu sei que deve ter 3, 4, 5, mas um deles, falando, nossa, que eu estou aqui na minha casa acontecendo isso, que demais. A maior felicidade que eu tenho no London é de ver as pessoas felizes, ver as pessoas realizadas, que elas estão... Curtindo. Que elas estão felizes, porque a minha ideia é vender felicidade para as pessoas, vender bem-estar, né? Então a minha maior felicidade é isso, essa felicidade se repete todo dia. Agora, momentos, por exemplo, como o DVD que a gente fez um registro com o Revival, né? Que foi um DVD muito feliz, com tomadas muito felizes, com cenas... com um repertório muito bacana, ficou um registro, né? Um registro disso tudo. Eu acredito que de uma qualidade muito bonita, muito bacana. Então, eu isso. tenho ele. Tem, né? Davi, para quem está começando agora, na noite, qual seria o seu conselho? O mesmo que eu dei a mim há 29 anos atrás. Tem que trabalhar muito, trabalhar com paixão. A vaidade não pode estar acima em aspecto algum. Todos os clientes são iguais, todos os clientes você necessita de todos eles. E tem que se dedicar muito, tem que se comprometer. É um casamento, Porque é um casamento com a qualidade, é um casamento com a arte, é um casamento com a música, é um casamento em atender bem, é um casamento em perceber o que as pessoas esperam da sua casa, esperam da noite, esperam de você. Trabalhar na noite é uma arte.
Da arquitetura à programação é uma arte. Concordo. Pelo menos do meu ponto de vista. Assim, não, eu concordo e digo que você, além de ser um homem bem-sucedido, meu amigo, tem o meu respeito, a minha admiração. Obrigado. Eu quero te dizer que você é muito humilde, que você é extremamente sutil e discreto. Eu acho que uma das características do London fazer sucesso, além do seu profissionalismo, é de você colocar ele à sua frente. E você sempre está nos bastidores. Eu acho que não tem que ser diferente, porque eu não sei Mas nem tem se a gente palavra... que inverte isso. Sim. Eu não sei nem se a palavra correta é humilde. Discreto. Eu me coloco no meu lugar. Discrição? Porque às vezes, por você ter um negócio de sucesso, né, as pessoas acham que você tem que ser arrogante ou ter uma postura diferenciada. Acho que não, educação, né, cabe em qualquer momento, sim. Então vamos ficar no discreto. Vamos ficar no discreto. Davi, muito obrigado. Prazer ter você aqui conosco. Foi um enorme prazer estar aqui. E eu sempre estarei lá. Obrigado. Na casa onde a gente brincava, e hoje eu continuo brincando. Obrigado a você pela audiência. Até lá.